pegando esse gancho que o Alon colocou da questão do Congresso, às vezes a gente sente uma certa dicotomia entre o que pensam os governadores do PSDB e a bancada no Congresso. A bancada parece mais oposicionista que os governadores. Eu lembro do episódio da CPMF. Exato. O senhor era a favor da manutenção do tributo, o governador Serra de São Paulo era a favor da manutenção do tributo, e apesar das principais lideranças do partido estarem trabalhando para isso, a bancada votou contra. Existe essa dicotomia e qual é o PSDB? Olha, Gustavo, eu registro que existe, mas acho absolutamente natural. A Casa Congressual, o Parlamento, é onde o debate político se dá, onde ele se dá com maior liberdade. Isso serve para esse momento e servirá para todos os outros momentos. É ali que o embate entre governo e oposição se dá no dia a dia, onde os projetos são discutidos, contestados, outras propostas são apresentadas. É claro que nós, enquanto governadores, temos também uma responsabilidade política, mas a nossa responsabilidade primordial dentro do partido é administrar, é apresentar bons resultados. A forma de nós fortalecermos o nosso partido, e serve obviamente para outros governantes, é apresentarmos indicadores de crescimento econômico, de crescimento social nos nossos estados. Percebemos que há uma aprovação da população em relação ao que o governo do nosso partido está fazendo. Essa é a responsabilidade primordial dos governantes. Quando chamados à ação política, e eventualmente isso ocorre, nós temos manifestado a nossa posição, e não tem aqui o menor constrangimento em dizer que perdemos a votação da CPMF. Não é nem muito popular você defendê-la, mas eu, mesmo agora, tantos meses passados daquela derrota, eu continuo achando que seria para o país mais adequado que nós tivéssemos mais 40 bilhões de reais injetados no sistema de saúde pública no Brasil, que é uma tragédia, principalmente nas regiões mais pobres do Brasil, porque o fim da CPMF, por mais que possa ter significado uma sinalização no sentido de diminuição de carga tributária, não trouxe, a meu ver, para a população, principalmente a que mais precisa da ação do Estado, nenhum benefício concreto. Nós deixamos de ter 40 bilhões de reais, porque nós chegamos a essa negociação final exclusivamente aplicados nos sistemas estaduais e municipais de saúde. Então eu acho que nós temos buscado fazer a nossa parte. Nós não podemos atropelar o Congresso, é ali que se dá a ação política, mas quando chamados temos que opinar. Muitas vezes as nossas opiniões são consideradas em aspectos da reforma tributária nas discussões preliminares, na comissão especial. Isso ocorreu e outras vezes nós fomos derrotados e temos que compreender isso como algo absolutamente democrático. Nós estamos falando aqui da economia de juros. O Estado de Minas Gerais é uma das unidades da federação que vem sofrendo um impacto importante da redução da atividade econômica. Como está a situação hoje de Minas Gerais? Como o senhor está enfrentando isso e como o senhor vê a ação do governo federal nesse sentido? Alon, Minas Gerais, ao longo de todos esses últimos anos, vamos até colocar aqui um limitador, né? Pré-crise foi o estado que mais cresceu no Brasil. Crescemos em média 2,5%, acima do que cresceu o país, na sua média, né, nacional, e o país cresceu muito. Minas se organizou, Minas atraiu ao longo de 6 anos 180 bilhões de reais de novos investimentos. Nós construímos em Minas um grande laboratório de gestão pública, que hoje é reconhecido pelo Banco Mundial, por exemplo, como modelo a ser seguido por outros estados federados de outras partes do mundo. Pela primeira vez, um estado brasileiro, e serve para outros estados também de outros países, recebe um recurso da ordem de $1 bilhão do Banco Mundial, sem qualquer contrapartida, que não seja o nosso modelo de gestão. Então, por um lado, o estado se organizou, foi o estado que teve o maior acréscimo de ICMS, sem aumentar uma alíquota, em todos os estados brasileiros, sem aumentar uma alíquota sequer, ao contrário, derrubando a alíquota, inclusive zerando algumas, de mais de 150 produtos. Isso está permitindo que mesmo com setores importantes, principalmente setores exportadores, que são os que sentem nesse primeiro momento o impacto maior da crise, nós estejamos ainda garantindo o cumprimento da integralidade do nosso orçamento. Minas, quando eu assumi o governo, em 2003, investiu alguma coisa em torno de 350 milhões de reais. Isso veio crescendo ao longo do tempo e este ano de 2009, o nosso orçamento prevê investimentos da ordem de 11 bilhões de reais, incluídos aí as nossas 2 empresas públicas. Portanto, é isso que vai permitir que o impacto negativo da diminuição da atividade econômica do setor mineral, em especial da cadeia do setor mineral, seja compensado exatamente pela execução da totalidade do orçamento público. Governador, no bloco anterior eu lhe perguntei sobre o que o senhor acha da maneira como o governo Lula está conduzindo o enfrentamento dessa crise. Está conduzindo bem ou está conduzindo mal?
Olha, eu reconheço medidas corretas, principalmente num primeiro momento. Eu tive a oportunidade de, ao longo desses últimos 3 meses, estar com o presidente pelo menos 4 ou 5 vezes em Minas ou aqui em Brasília, inclusive discutindo algumas dessas questões e levando ele algumas sugestões, inclusive no que diz respeito ao setor automotivo, que a nós preocupava muito em razão da presença forte de Minas no setor, né? A empresa líder do mercado de automóveis de passeio hoje está sediada em Minas Gerais. Medidas corretas foram tomadas. Agora, me parece que o mais importante, nós falávamos disso agora há pouco, e vigoroso instrumento para criar condições de retomada do crescimento de setores importantes da economia brasileira, ainda não foi utilizado, começou a ser, a meu ver, com um atraso de pelo menos 2 ou 3 meses, que era no que diz respeito à diminuição da taxa de juros. Repito que esse é um procedimento que o mundo inteiro tem feito e nós estamos ainda excessivamente conservadores nessa ação, já que não existe qualquer impacto inflacionário à vista. Portanto, eu acho que era um momento de um pouco mais de ousadia nesse setor. Mas eu reconheço que alguns setores específicos, e volto ao setor automotivo, eu conversava essa semana passada com os dirigentes da Anfávia, que é a associação que reúne as montadoras do Brasil, e eles acreditam a essa ação, a sobrevivência do setor que voltou, para você ter uma ideia, muito rapidamente, o setor automotivo, em setembro do ano passado, antes do início do efeito maior da crise, vendia 12 mil unidades dia. Todas as montadoras juntas, 12 mil unidades dia no mês de setembro. Em outubro isso caiu para 10, chegou a 8 em novembro, a 7 em dezembro. E um dado que eu não sei se ele é público ainda, mas eu democratizo com vocês aqui, já começou agora no mês de janeiro uma recuperação para 8, já estamos prevendo em fevereiro, não ainda essa contabilização, mas uma retomada em torno de 9.500 automóveis dia. Então, um setor altamente empregador. Mas ainda muito abaixo do que vinha em outubro. Mas porque houve também um crescimento desse setor extraordinário ao longo dos últimos anos. Nós chegamos a crescer cerca de 25% de 2008 em relação ao ano anterior de 2007. Então, não estamos no mesmo patamar, mas já é uma recuperação que, pelo menos nas conversas que tenho tido, afasta para o nosso cenário mais próximo um novo movimento de demissões ou de férias remuneradas, o que já é uma tranquilidade. Governador, a gente conversando aqui em Brasília com as pessoas do governo federal percebe um otimismo em examinar cenários. Se diz que a crise é grave, mas se imagina que o país sai dela a partir do segundo semestre. É a sua avaliação também? Olha, é um pouco mais de torcida do que de avaliação, porque, infelizmente, por maiores ou mais corretas que possam ser as medidas tomadas no plano interno, elas são paliativas, né? A solução da crise tem que vir da sua origem, né? E é, sobretudo, o sistema financeiro americano, e aí já tendo contaminado toda a economia americana. Os primeiros reflexos das medidas, por mais positivo que tenha sido a aprovação pelo Senado e pelo Congresso do pacote de, vamos chamar de socorro, né, à economia americana, os primeiros reflexos não foram positivos. Então nós vamos estar dependendo, do ponto de vista da duração dessa crise, da efetividade dessas medidas. O cenário para 2009 é um cenário de recessão da economia americana, de recessão nas principais economias europeias. A Alemanha, a mais forte delas, já apresenta um cenário de crescimento negativo. Isso já está ocorrendo na Inglaterra, estará ocorrendo na França, estará ocorrendo na Espanha. Eu não tenho a bola de cristal para dizer, posso torcer para que no segundo semestre as coisas parem de piorar para começar a melhorar. Mas eu tenho confiança de que quando isso ocorrer, isso vai ocorrer num determinado momento, o Brasil sairá bem desse processo. Nós conseguimos alargar muito o nosso mercado interno e isso permitirá ao Brasil um sofrimento menor do que a maioria das outras nações, inclusive nações em desenvolvimento, estarão vivendo.